Diarreia viral bovina, uma das doenças mais incompreendidas, que eu percebo que vários veterinários têm muita dificuldade de entender essa doença a campo. Não só profissionais, mas também estudantes. Por que isso acontece? Já começa pelo próprio nome da doença. Diarreia viral bovina. Se você for pensar, a campo, quando que a gente escuta falar dessa doença? Principalmente relacionados a problemas reprodutivos. Mas, professor, problemas reprodutivos e diarreia viral bovina realmente parece que não tem compatibilidade. Mas por que isso acontece? A doença, quando ela começou a ser mais estudada, na década de 40, 50, na América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá, os primeiros quadros clínicos eram relacionados à diarreia, principalmente o que a gente chama de doença das mucosas, que é uma diarreia extremamente grave, onde esse vírus, depois de um tempo, foi isolado e foi associado a essa doença chamada diarreia viral bovina. Acontece que hoje a gente já sabe que existe uma grande variedade de quadros clínicos e patológicos relacionados a esse vírus. O nome do vírus ficaria como BVDV, o vírus da diarreia viral bovina. Porém, existem 3 espécies, pelo menos, desse vírus. E, detalhe, dependendo do grupo de animal, ou da categoria do animal infectado, o quadro clínico pode ser distinto. Então, olha que interessante. Se esse vírus infectar animais não prenhes e imunocompetentes, ou seja, animais sadios ali com bastante imunidade, esse vírus ele pode desencadear uma baixa de imunidade, uma leve diarreia, ou deixar esse animal mais sensível a uma pneumonia, por exemplo. Mas raramente esse animal vai ter de fato um quadro clínico. Muitas vezes ele passa com um quadro subclínico ou não detectado pelo resto da vida. Então isso quando o vírus infecta o animal saudável e não gestante. Agora, se por outro lado esse vírus infecta um animal prenhe, a gente vai ter a enfermidade reprodutiva, que seria o que principalmente? Então a gente poderia ter reabsorções embrionárias, retorno ao cio, a gente pode ter malformações, como por exemplo, uma muito comum é a hipoplasia de cerebelo, a gente pode ter aborto, nascimento de bezerros fracos, natimortalidade. Então o problema reprodutivo do BVD hoje, lembrando que isso vai acontecer quando a fêmea, a vaca ali gestante, ela é infectada e ela transmite esse vírus por via transplacentária para o feto, ou seja, o alvo da infecção ali é o feto. E no mundo, esse é o problema econômico mais importante hoje. A terceira forma dessa doença ocorrer na verdade, tem uma variação aqui. Nessa terceira forma, a gente fala que é o surgimento dos animais PI, que é o persistentemente infectado, e a possibilidade da ocorrência da doença das mucosas nesses animais persistentemente infectados. Basicamente, como que isso acontece? O animal PI, ele é um animal que ele foi infectado na gestação da mãe e ele nasce com esse vírus, vamos colocar o termo aqui, latente dentro dele. Muitas vezes esse animal não manifesta quadro clínico algum que ele está infectado pelo BVDV. Mas acontece, assim, até muitas vezes a gente não tem um quadro clínico característico, mas é comum perceber se tem aquele animal um pouquinho mais atrasado no desenvolvimento ali do rebanho. E esse animal pode ser um PI. E quando que a doença das mucosas vai ocorrer nesse animal PI? Ela vai ocorrer quando esse animal que já tem o vírus, o PI, entra em contato com outra estirpe de BVDV, ou seja, com outro vírus, certo, do BVDV, um vírus um pouquinho diferente, em outro momento a gente explica isso um pouco melhor, um vírus teoricamente mais agressivo até, ou seja, o animal ele é co-infectado, ele já tem uma infecção, sobre-infectado, ele já tem uma infecção, chega outro vírus, e aí surge o que a gente fala que é a doença das mucosas, que é a manifestação clínica e patológica mais agressiva da doença. Acontece que isso não tem muita importância econômica, porque isso acontece de forma muito esporádica na propriedade
ou até mesmo numa região. Se você tiver alguma dúvida sobre o BVD, deixe aí nos comentários, siga aqui o canal, que em breve falarei um pouquinho mais sobre doenças reprodutivas. Um abraço.